Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República, está preso. Está preso, condenado a 8 anos e 10 meses. Ele está custodiado na Superintendência da Polícia Federal de Maceió, depois de um pedido de prisão do ministro Alexandre de Moraes, por participação em um esquema de corrupção da BR Distribuidora, descoberto anteriormente pela Operação Lava Jato. Essa decisão do Moraes mostra, meus caros, que outro ex-presidente pode esperar a mesma coisa. Sim, eu estou falando do Jair Bolsonaro mesmo. Jair Bolsonaro será preso. É ótimo que Collor seja preso. Eu entendo, por exemplo, algumas questões que foram colocadas por alguns juristas, de que, por exemplo, se fossem cometidos abusos contra Fernando Collor de Mello, poderiam, por exemplo, encarcerar José Dirceu. Mas José Dirceu, aparentemente, teve todos os seus processos removidos, voltará para a nossa vida pública, e Fernando Collor de Mello teve acesso à ampla defesa, acesso a todos os estamentos do Estado Democrático de Direito, e foi preso, encarcerado. Finalmente, a justiça está dando uma resposta. Eu não digo que seja pelo caso da presidência da República, mas para péssimos presidentes da República que nós tivemos. Collor de Mello desgraçou famílias. Collor de Mello fez o sequestro da poupança. Collor de Mello foi o primeiro presidente democraticamente eleito depois de uma ditadura de 21 anos. Eleito como caçador dos marajás. Uma história muito bem contada pelo Mário Sérgio Conte no livro Notícias do Planalto. Erguido como caçador dos marajás, erguido pela Rede Globo, pela revista Veja, pela mídia corporativa, Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente democraticamente eleito e deposto, sim, num processo de impeachment completamente legal. Muito diferente do processo contra a ex-presidenta Dilma Rousseff, sem crime de responsabilidade. Fernando Collor de Mello agora vai ter que pagar pelos crimes que ele fez. Vai ter que pagar pelos crimes que ele fez. Bem que dizem que a justiça tarda 30 anos depois. Cela com ar-condicionado e frigobar, até eu quero uma dessas, sem dúvida nenhuma. Não, luxos ele vai ter, isso eu não tenho dúvida nenhuma, mas vai ficar preso. Vai ficar preso. Tem que ser preso. Nós temos que também perder um pouco, gente, e aí vão começar a surgir comentários aqui, ele não vai ficar 6 meses lá. Bom, a condenação é de 8 anos. Eu acho que 1/3 disso ele vai ficar, pelo menos. 1/3 disso ele vai ficar preso sem dúvida nenhuma. Fora a mancha na carreira dele, mais um ex-presidente nosso preso, diferentemente dos 600 dias que Luiz Inácio Lula da Silva passou preso, nas mãos de um processo. Veja bem, o processo do Collor também é Lava Jato, mas o Collor tem diversos esquemas. Diversos esquemas. E eu não duvido que tenha ocorrido corrupção envolvendo a BR Distribuidora e o ex-presidente. O Collor tem diversos esquemas. É diferente de um processo de um juiz de Curitiba que queria encaixar a narrativa sobre o assalto da Petrobras envolvendo um apartamento no Guarujá e um sítio em Atibaia. Foi o que aconteceu com o presidente Lula, um caso absolutamente ridículo, um caso absolutamente sem pé nem cabeça, um caso que não explica o que aconteceu com o presidente da República. Isso pode acontecer também, viu, Lucas? Por causa da idade, sem dúvida nenhuma. Mas vai ficar preso. Prisão domiciliar é prisão, tá, gente? Ah, mas ele vai ter luxo? Sim, vai ter luxos, claro. Claro. Começa sendo ex-presidente da República, né, gente? Ou vocês acham que o Bolsonaro vai parar numa masmorra? Eu duvido, acho que não. Mas vai ficar preso. Vai ficar preso. E é o que a Aba Granato falou. Collor provocou pessoas tirando a sua própria vida quando surrupiou a poupança do povo brasileiro, causou um caos sem precedentes. Vão começar a pagar, gente. Vão começar a pagar. A gente tem uma felicidade nesse governo Lula, uma felicidade muito grande, que é, sim, uma Polícia Federal que está atuando. A Polícia Federal que fez a melhor investigação da sua história.
A melhor investigação da sua história, que foi a questão do golpe de Estado 2021, 2022, 2023. Então é o seguinte, gente. A gente tem uma Polícia Federal que efetivamente trabalha. Tem um judiciário nas mãos dos processos que estão sendo relatados pelo Alexandre de Moraes e por outros ministros que efetivamente está punindo. E isso precisa continuar. Isso precisa prosseguir na política. Isso precisa também cercear bastante a questão da ascensão da extrema-direita. A extrema-direita que se ascender, ela vai destruir o Supremo Tribunal Federal. Mas vocês não tenham dúvidas a respeito disso. Primeira vítima, se a extrema-direita voltar ao poder, vai ser o Supremo Tribunal Federal. Vai ser o nosso sistema de justiça. Vai ser o nosso Estado democrático de direito. Então, nós temos que punir. Nós temos que sentenciar. Nós temos que fazer pressão social também para isso. Nós não podemos acreditar, e não é um discurso lavajatista leviano, tá? A gente não pode acreditar que não vai acontecer, que todos os caras da elite vão ser poupados porque eles são de direita. Não, isso não existe, gente. Isso não existe mesmo porque essa turma passou de qualquer limite. E Collor esteve num palanque gritando: Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Pois é, né? Bolsonaro não veio, não anistiaram as pessoas que tentaram dar o golpe. Parabéns aí, viu, Collor? Parabéns, viu, Collor? E é o que o Lucas está falando aqui a respeito da Polícia Federal. Valorizem os funcionários públicos efetivos e com estabilidade. A diferença é uma só: comprometimento com o público. Todo trabalhador, gente, e eu quero chegar no ponto que o Lucas está coberto de razão, tá? Esse é o diferencial dos funcionários públicos. Eu não sou funcionário público. Eu trabalho em empresas privadas, mas eu trabalho há muito tempo dentro de uma mesma empresa, trabalho muito tempo fazendo uma mesma coisa. Uma coisa que um profissional que está há muito tempo no mesmo ofício tem é aquela coisa dele poder evoluir e sustentar bem naquele ofício. Do seu trabalho ter um começo, meio e fim. Se você fica trocando toda hora os funcionários de lugar, se você fica toda hora trocando as pessoas de lugar, não tem jeito, não vai ter a efetividade que a Polícia Federal teve nesses casos. Então nós temos que ter sim a estabilidade do serviço público, temos que ter indivíduos que estejam comprometidos com o público brasileiro, com a máquina pública, com um bom investimento de dinheiro público. Então é fundamental isso, gente. Existem sim bons funcionários públicos. Existem excelentes funcionários públicos. E sobre o sistema de justiça, eu fico com as palavras do Roberto Tardelli ontem, quando nós demos a notícia da prisão do Collor. Quando foi determinada a prisão do Collor. Ele falou: Pedrão, a justiça... Aliás, eu vou mostrar para vocês depois a fala do Tardelli, porque aí ele vai falar diretamente para vocês o que ele acha a respeito disso. Mas não dá para esperar nada da justiça. Ao mesmo tempo não acontece nada e de uma hora para outra acontece tudo. A justiça é uma caixinha de surpresas, gente. A justiça não é algo que a gente consegue agendar, não é algo que a gente consegue esperar, não é algo que é simples. A justiça tem o seu próprio tempo, a justiça tem os seus próprios códigos, a justiça tem a sua própria evolução e a justiça finalmente pegou o Fernando Collor de Mello. E importante, ontem, aqui na Folha Democrata, nós batemos 100 mil inscritos. 100 mil inscritos. Então, nós batemos 100 mil inscritos ontem. A gente tem que fazer toda a pressão possível, gente, e esse canal é o caminho para isso. Esse canal é o caminho para isso. É importantíssimo que a gente realize uma pressão pela prisão e a devida punição de Jair Messias Bolsonaro. A luta não acabou, meus companheiros e minhas companheiras. A luta não acabou. A gente tem que ir atrás de todas essas questões que são levantadas diuturnamente a respeito do golpe de Estado. A nossa luta não acabou, meus caros, e a nossa luta não vai acabar com a prisão do Bolsonaro.
A nossa luta tem que continuar, tem que ter mais um nominho aí preso nessa questão toda, que é o nome de Jair Bolsonaro. E acreditem, vocês vão comemorar muito mais depois da prisão de Bolsonaro. Muito mais depois da prisão de Bolsonaro. Quando Bolsonaro for preso efetivamente, a comemoração será imensa. A satisfação será imensa. Então, gente, estaremos juntos lá. Estaremos juntos fazendo essa força para que a justiça seja, de fato, concedida. E olha só que coisa bacana. Deixa eu ver aqui um negócio que a nossa querida... Ali a Sérgia me corrigiu aqui. Não é aniversário dela, não. Sou tonto, pô. Ela explicou: bom dia com Collor preso. É um dia excelente. E hoje aqui celebramos a Revolução dos Cravos em Portugal. Viva o 25 de abril, viva a liberdade. Nossa, Lia, eu tava completamente doido. Você falou aqui o presentão, achei que era teu aniversário. Mais um presente pelos 100 mil inscritos. Viva a Folha Democrata, vida longa e próspera ao canal. Obrigado, minha querida, me corrigiu aqui. Mas é isso, a prisão do Collor acontecendo junto com a Revolução, do aniversário da Revolução dos Cravos lá em Portugal. Então, a gente tem que fazer agora a força pela prisão do Bolsonaro. O Bolsonaro tem que acabar atrás das grades. O Bolsonaro tem que acabar punido. Gente, não é um enredo, tá, de contos de fada. Não é que tudo tá acabando feliz. A gente tem uma grande tempestade que é o seguinte, chama-se eleições de 2026. Lula já tá dizendo nos bastidores: sou candidatíssimo. Sou candidatíssimo. E essa colocação do presidente é precisa. Ele tem que se posicionar, porque virão tempos bicudos adiante. Tempos complicados adiante. Então, é muito importante que a gente vá lá e consiga, de fato, manter a democracia mais uma vez, elegendo de forma inédita o presidente Lula pelo 4º mandato, transformando o presidente Lula no estadista, no tamanho do estadista que ele realmente é. Fortalecendo a democracia, fortalecendo as instituições, fortalecendo o nosso campo político da esquerda, as demandas populares, mesmo com todas as contradições que existem no governo Lula. E a gente sabe disso. Mesmo o governo Lula contando, por exemplo, que o Centrão é que vai afundar a anistia, e o Hugo Mota deu sinal disso ontem. Não vai votar o PL da anistia. Mas a gente tem que ficar de olhos bem abertos, porque essa turma é cheia de querer nos trair. É cheia de querer nos trair. E estão surgindo histórias muito interessantes aqui no chat, né? Rose Pereira, minha irmã, até hoje chora o dinheiro perdido da poupança que fez com tanto sacrifício. Pois é, minha querida. É muito triste o que o Collor fez. Vai chegar a plaquinha de 100 mil, tem que exibir no cenário aí no fundo da live. Eu acho que a plaquinha de 100 mil vai chegar pra Xanda, não vai chegar pra mim nada. Jane Tales mandou pra gente, parabéns, obrigado, querida. Ana Tereza Gomes, bom dia, querido Pedro, bom dia, minha querida, seja muito bem-vinda. Vamos lá, meus caros, minhas caras, cadê vocês todos? A gente precisa da ajuda disso. E a Sérgia falou, teve amigo do meu pai que tirou a própria vida, sim. Sim, as pessoas adoeceram muito nesse período, né, gente? Era um período que a gente tinha muita esperança, né? Eu não posso falar muito do Collor, porque eu nasci em 89, né, gente? Então eu era muito criança. Não cheguei a encarar o governo Sarney. Mas era uma gestão que as pessoas tinham muita esperança, né? E a esperança não veio, e veio aquele sequestro da poupança, e veio o caos, e um período muito turbulento, e o primeiro presidente impeachmentado, como eu falei para vocês, num processo totalmente diferente do processo que sofreu a ex-presidenta Dilma Rousseff. Então, é 51 anos da Revolução dos Cravos em Portugal também, e com eu reforçando aqui o que eu falei mais cedo. Agora nós temos que brigar pela prisão do Jair Messias Bolsonaro. Esse também, que não fez as pessoas tirarem a própria vida por conta de poupança, mas esse
E eu tenho contato bem próximo com uma pessoa que, assim, teve gente que perdeu a mãe, gente. A pessoa perdeu a mãe, a pessoa tomou todos os cuidados na pandemia e por conta da falta de cuidado dos outros, perdeu a pessoa que mais importava para a vida dela. É importantíssimo esse combate. Quantas pessoas vocês não perderam também por causa do Bolsonaro? A Ana Tereza mandou, minha tia morreu com 98, ela tinha uma poupança que o Collor roubou até o fim da vida dela, ela chorou por conta disso. Pois é. Quantas pessoas vocês não tiveram que foram desgraçadas pelo Bolsonaro? Conta aqui no chat. Então, as desgraças do Bolsonaro e do Collor só merecem uma única coisa: cadeia, prisão. Prisão. Tem que acabar com isso. Tem que punir essas pessoas. Então é importantíssimo isso, tá, gente? Que de fato eles sejam punidos, que de fato eles sejam processados, que de fato esses processos se tornem públicos e que de fato eles sejam constrangidos. Não é um moralismo lavajatista, mas são operações que efetivamente estão colocando o interesse público em primeiro lugar. O interesse público no primeiro lugar. Ali a Sérgia falou, meu sogro foi na onda do Bozo e não se vacinou, ele estava se recuperando de uma cirurgia, debilitado, pegou Covid e não resistiu. Pois é. Pois é. É por essas pessoas que a gente tem que desejar Bolsonaro preso. É por essas pessoas que a gente tem que desejar uma melhor vida para a nossa população. Então a gente tem que odiar sim, viu, Ana Tereza? Como eu falei nas outros editoriais aqui, a gente precisa organizar o nosso ódio. A gente precisa organizar as nossas subjetividades, os nossos sentimentos. A gente precisa organizar a nossa luta. A gente precisa ter clareza de pensamento. A gente precisa chegar mais claramente aos nossos objetivos. Então é importante isso. O Rafael falou aqui, por exemplo, teve algumas pessoas que a gente não perdeu em vida, né? Mas, por exemplo, não morreu nenhum amigo ou familiar, mas eu perdi pessoas que tiraram a máscara e nunca mais quis ter contato. Pois é. É isso. E é o que ali a Sérgia falou. Eu quero o Bozo saudável, que ele se recupere, restabeleça plenamente a saúde dele, para ficar preso por muitos anos. Para ficar preso por muitos anos. Cadeia longa para essa galera. Cadeia longa para essa galera. O Collor eu temo que não vai ficar preso muito tempo, tá, gente? Mas vai ficar preso aí um ano e pouquinho, que é um terço aí da pena dele. São 8 anos, 2 anos. 2 anos? 2 anos. Acho que dá para ele ficar aí, pelo menos, encarcerado. Lenice Davi Sanches, meu vizinho policial civil bolsonarista, mas nem teve tempo de tomar vacina porque o Bozo demorou para comprar vacina. A gente perdeu muita gente, pessoal. A gente perdeu muita gente. São recados claros. São recados claros. Prenderam o Collor, gente. Prenderam o Collor. Eles vão avançar. Tá tendo, provavelmente, estava conversando com o Pedro Serrano esses dias, tá tendo, provavelmente, outras investigações envolvendo a tentativa de golpe. Então a coisa não vai parar aí. Vai ter mais investigações, vai ter mais apurações, a gente vai descobrir mais coisas. Eu espero que a Carla Zambelli tenha uma punição por conta da tentativa de golpe, porque ela não está sendo processada sobre isso ainda. Tem que ter prisão para essa cambada. Tem que ter punição para essa cambada. A gente não pode ser totalmente antipunitivista. Não dá para ser. A gente precisa ter o mínimo de justiça. A gente precisa ter o mínimo de decência nesse país. E não é decência num discurso moralista rasteiro. É uma resistência na defesa da democracia, gente. Na defesa de um regime como o presidente Lula. Então, são essas questões que a gente precisa levar. E uma coisa importante que eu não posso deixar de falar nesse editorial. Obrigado, Maristela Corsi. Pedro Gigante, você me representa nesses comentários. Grata. Obrigado, querida. Gente, se vocês estão gostando dos editoriais, me ajudem com uma coisa, tá? Eu preciso de superchats e de membros. Pinguem superchats e membros para o canal. A gente depende disso para sobreviver
e manter o nosso trabalho. Então, pinguem, ajudem, estejam presentes. Ontem a gente bateu meta, mas teve lives aí durante a semana que a gente não bateu meta. Então, ajudem, que é muito importante. Tem uma coisa que é importante dizer, tá? A prisão do Collor, para além do Bolsonaro, representa uma outra pessoa que está quase esquecida e que está perseguindo o nosso deputado e representante da esquerda, chamado Glauber Braga. Arthur Lira. Arthur Lira é o sucessor do Collor nesses mandos e desmandos em Alagoas. O Flávio Dino e o Supremo têm que ir atrás das emendas parlamentares. Das emendas parlamentares. Tem que acabar essa farra. Essa putaria. Esse negócio aí. Esse bacanal com o dinheiro público. Tem que acabar com isso. Isso precisa ser impedido. E, infelizmente, não é o governo que vai fazer isso. Nós teremos um impedimento via Supremo. Essas pessoas precisam ser investigadas. O que foi o kit de robótica envolvendo o senhor Arthur Lira? E por que o senhor Arthur Lira persegue Glauber Braga? Por que ele persegue Glauber Braga? Parabéns, Lucelena. Por que ele persegue Glauber Braga? Porque ele não quer que a esquerda, ele não quer que vós sensatas digam o que é o orçamento secreto, o que são as emendas parlamentares. Eles não querem que isso seja explanado para a população. Eles não querem que exista uma depuração dos crimes que eles cometem. Eles não querem. Não é só o Collor que tem que ir preso, não. Cadê o pessoal avançando no Arthur Lira? Cadê o pessoal avançando nesse centrão? Eles têm contas a pagar com a justiça. Cadê esse pessoal sendo punido? O Hugo Mota já se tocou. Deixa pra lá a questão da anistia. Deixa pra lá a questão da anistia. Porque ele notou que se ele for pra frente com esse negócio de anistia, se ele for pra frente com esse negócio de agradar bolsonarista, eles serão alvos de investigação. E tem que acabar essa questão dos coronéis, Lucas. Tem que acabar a questão dos coronéis. Nós estamos no século XXI. Nós estamos no século XXI. Nós precisamos de governos socializantes. Nós precisamos de governos preocupados com o povo. Nós precisamos de justiça social. Não é anistia para vagabundo. Não é anistiar vagabundo. Não é anistiar golpista, que é para além de vagabundo. Vagabundo para essa turma é elogio. Eles tentaram dar um golpe de Estado. Eles iam tornar o Estado totalmente disfuncional. Eles iam matar as pessoas. Eles iam matar as pessoas. Lúcia, manda aqui o endereço do seu YouTube no chat, que aí eu encaminho para Marília e a gente desbloqueia você lá, tá? Eles iam matar as pessoas. Eles iam acabar com as pessoas. Então deixa eu tirar aqui uma trouxa que apareceu aqui no chat. Tchau, querido. Eles iam matar as pessoas. Eles iam transformar esse país num caos. Eles têm que ser devidamente punidos. Devidamente punidos. Acabou esse negócio de coronelato. De coronel na política. Chega, queridos. Hugo Mota não é confiável não, Genildo. Eu concordo com você. Tem que ficar de olho nesse cara. Esse cara pra trair, ó. 2 minutos. O Davi Alcolumbre, que é o Davi Alcolumbre, que é outra tranqueira, é mais confiável que ele. Tem que ficar de olho nesse Hugo Mota. Mas o Hugo Mota fez uma equação simples. Ele falou, cara, se forem pra cima do Arthur Lira, se mais um deputado fazer greve de fome como o Glauber fez, eu sou o próximo. Não vai ter anistia, não. E afunda o projeto, o PL da anistia. E afunda o PL da anistia. André Gumasco mano, finalmente começa a voltar a acreditar que há uma justiça humana porque a divina é certa e reta, mas esperar só pela divina não dá, não. A esperança voltando. Minha querida, se eu fosse você, eu não teria tanta esperança.
Mas, de fato, dá para ter dias melhores, dá para ter dias bons, dá para ter medidas e contramedidas. E é por isso que a gente tem que defender com unhas e dentes a eleição do presidente Lula em 26. A reeleição do presidente Lula em 26. Se o Lula não for presidente em 26, se o Lula não fizer sucessor, se o Lula não encaminhar esse país, nós vamos sofrer muito na mão do Tarcísio de Freitas. Com muita morte, com uma polícia absolutamente disfuncional e com ideários que vêm na cabeça desse cara. O Lucas falou uma coisa que é verdade. Sim, o coronelismo segue firme e forte nas cidades pequenas. Aqui onde moro tem empresário que sempre financia os 2 primeiros colocados nas pesquisas para a prefeitura. Perdendo, ele não sai. Claro que não. Claro que não. Mas o coronelismo é uma coisa que a gente... É um combate de longo prazo. E assim, a gente está no século XXI, gente. A vontade popular, ela tem que se impor. Nós temos a internet, nós temos os meios. Não estou falando que a internet é nossa, não é isso. Não tem ilusões. Essas Big Tech é para bilionário. Mas a gente tem outros instrumentos hoje. É uma outra dinâmica. As pessoas podem eleger, inclusive, figuras novas. E isso não impede também a formação de novos coronéis. Por isso que o combate tem que ser incessante. Por isso que a gente tem que entender que uma presidência do presidente Lula não tem nada a ver com coronelismo, não tem nada a ver com corrupção. O Lula é um líder que furou a bolha, que é o normal do Brasil, que é eleger gente como Collor. Em 89, nós elegemos essa figura lamentável. Collor foi lamentável, mas o pior de tudo foi o que a gente fez em 2018. Eu não estou falando de vocês aqui, eu sei que todos vocês votaram no Haddad e no Lula. Mas esse país elegeu pessoas horríveis. Esse país elegeu pessoas que tornaram esse país disfuncional. Esse país já elegeu muita tranqueira. Já elegeu muita tranqueira. E a Genilda tá falando aqui, tá dando a receita do bolo. Lula virá em 2026, mas todos os esforços para elegermos um Senado progressista, senão estaremos lascados, mesmo com Lula, sem dúvida nenhuma. E a Lenice lembrando aqui, ó, e cada uma de nós temos que ser cabo eleitoral voluntário para eleger deputados e senadores que trabalhem para aprovar projetos que beneficiem o povo, meus caros e minhas caras. Isso é fundamental. Bah, PC Farias, ele deve estar festejando a prisão do Collor, sem dúvida nenhuma. Ai, gente. Então, esse é o meu editorial com vocês. 28 minutinhos de falação aqui, mais importante para a gente poder começar o dia, esperando, aguardando ansiosamente a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva. Rafael Vitorati faz uma questão aqui que eu vou estender um pouco mais o editorial. Acho que quanto mais o Brasil se aproximar de uma teocracia, maior será a tendência de um governo de direita e extrema-direita. Por isso que nós temos que combater isso. Nós temos que ouvir os nossos irmãos evangélicos, nós temos que ouvir os nossos irmãos católicos, nós temos que ter pontes com a religião. Você não vai erradicar a religião no Brasil, mas a gente tem que começar a combater seriamente as infiltrações de extrema-direita, em tudo. Ontem a Ana Lesnovski soltou lá no Meteoro, por exemplo, um mini doc que eu roteirizei sobre as relações da extrema-direita com os videogames. Essa infiltração tá em tudo, gente. Tá nos meios religiosos, tá nos meios midiáticos. Então, quando a gente viu o gabinete do ódio lá do Bolsonaro nos primeiros anos do governo dele, aquilo lá era o jardim de infância. A extrema-direita vai vir com comunicações muito sofisticadas dentro da imprensa corporativa. Dentro da imprensa corporativa. Obrigado, Lúcia. Renova sua assinatura mesmo, minha querida. Isso nos ajuda demais. Você não tem ideia do quanto isso ajuda. É fundamental a ajuda de vocês. É fundamental a presença de vocês. É fundamental que vocês existam, que vocês estejam presentes aqui. É fundamental que a gente faça esse trabalho aqui de formiguinha, esse trabalho que deixa a gente feliz. Estou muito feliz que a gente tem 161 membros nesse momento, 100 mil inscritos, gente. Que felicidade que tá esse canal. Vamos só fechar essas metas aqui que são muito necessárias. Vamos fazer uma chuva de superchats? Vamos fazer aqui uma série de contribuições? Para a gente começar bem aqui o nosso dia, para a gente curtir bem a nossa questão toda. Lilian Macedo, ei, cheguei atrasada. O Collor foi preso? Está devidamente
enjaulado, minha querida Lilian. Tá preso o rapaz lá. Vamos lá, gente, pingando superchats, tornando-se membros aqui do nosso canal. E vamos lá para a gente poder seguir. Pedro, mandei aí meu endereço. Não entendo muito, mas deve ser isso, né? Não, não precisa mandar endereço não, querida. Virou membra. Você já tem os benefícios dos cursos aqui. E aí os livros são em PDF, tá, gente? Aí depois me mandem o e-mail de vocês pra gente seguir. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.